Teremos também a participação de Andréia Saraiva, mulher que conhece de tudo um pouco. Pense no currículo, pensou num currículo ótimo, pois esse é melhor, viu? Vamos ter também aqui, falando sobre o lançamento do... É um livro, puxando para o dicionário, que fala aí sobre os cearenseis, é o Aurélio Cearense. Eu tava dando uma lida aqui por cima, no resumo do livro e tudo, e rapaz, você tem que comprar esse livro, viu? Sabe aquele negócio que você tem que ter na cabeceira da cama? Pois é esse livro. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais, porque com a direção geral de Chico do Jeová, a direção administrativa de Giovana Ribeiro, na direção comercial tem Aparecida Ambrósio, na recepção Carla Adalgisa, a assessoria jurídica é de Dr. Turido Sindô, e você, claro, do outro lado do rádio, que é a peça mais importante dessa engrenagem chamada rádio, está no ar com a proteção divina ao seu. Notícias, levando sempre a informação para você. Apresentação, Jonathan Cavalcante. Tá gravando? Sou chata. 12 horas e 6 minutos em Senador Pompeu. Muito boa tarde para você que está em casa, está no trabalho. Feriadão, muita gente está de folga, a gente aqui trabalhando. Mas o lado bom da vida é esse. A gente tem que levantar de manhã e ter para onde ir, ter o trabalho e ter o nosso alimento na mesa, né? E a gente está aqui trazendo mais um Patu Notícias para você. Daqui a pouquinho a gente vai para as nossas notícias, nossos comentários, as nossas polêmicas, como é de costume aqui dentro do nosso Patu Notícias. E você pode participar com a gente, tá bom? Você liga para o nosso telefone fixo, que é o 3449-1010. Você pode participar com os nossos celulares da operadora TIM, 9910-0101. Tem o 9653-2317. E você pode participar com o nosso celular da operadora Claro, que é o 9294-3880. Baixa o nosso aplicativo na loja do Google Play, procura lá Rádio AM Patu e Rádio FM Maitá. Acesse o nosso site www.mpatu.com. Segue a gente no Facebook, no Twitter, em todo canto a gente tá, que é para encher a paciência de muita gente aqui em Senador Pompeu. Olha, eu tô aqui na presença da Andréia Saraiva, né? Eu estava hoje pela manhã, ontem, quando a Tamires me entregou o resumo do lançamento, eu dei uma lida mais ou menos por cima e confesso, como eu estava dizendo para a André aqui nos bastidores, confesso que me assustei, no sentido bom da palavra, com o currículo. Pra você entender, a Andréia Saraiva é historiadora, escritora, roteirista de radionovela, produtora cultural, pesquisadora, ativista da cultura e tecnologia livres, assessorou comunidades tradicionais com foco no turismo comunitário, foi implementadora de políticas públicas, culturais e tecnologia da informação e na comunicação, implementadora também de tecnologias sociais com vasta experiência tanto no terceiro setor como em gestão de projetos governamentais que preponderância na esfera do governo federal. Como historiadora, escolheu a área do patrimônio imaterial com recorte na literatura oral, memória e registro. É autora do dicionário Aurélio Cearense, dicionário ilustrado e romanceado de termos e expressões do palavreado do cearense e também do Ceará, né? E do e-book Existe Vida Além dos Editais, que trata sobre economia de cultura com outros focos de interesse da autora. Além da pesquisa que resultou no Aurélio Cearense, no Aurélio Cearense, ela desenvolveu o projeto Contadores de Causos, aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura, que ainda não foi publicado. A cultura é sua âncora e se diz navegar no universo entre antenas e raízes, referindo-se ao fato de se dedicar profissionalmente tanto à cultura tradicional de raiz quanto à cultura digital de antenas, o que de fato se reflete na sua trajetória profissional. É membro da Academia Tauense de Letras, ocupando a cadeira número 23. Andréia Saraiva é escritora, pesquisadora, como eu disse. Não é de assustar um currículo desse? Muito boa tarde, Andréia. A gente conversando aqui também, a senhora, você, né? Você é abusado, vou chamar de você. Você é de Senador Pompeu, filha natural de Senador Pompeu, que saiu da cidade, construiu uma bela história na cultura e volta à cidade de Senador Pompeu, trazendo esse livro que já tem um certo tempo, estava dizendo que já tinha visto algumas matérias deles na televisão, e o Aurélio Cearense. É muito importante todos nós termos um desse, porque é de veras muito engraçado. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, seja muito bem-vindo. Eu agradeço primeiro o convite, né, e desejando boa tarde a todas as pessoas de Senador Pompeu. Primeiro, um prazer enorme estar aqui. O livro já vai fazer 15 anos, próximo ano, e eu ainda não tinha vindo lançar aqui em Senador Pompeu, a cidade que eu nasci, né?
Então eu tinha estava devendo isso para mim mesma, né? Então fico muito feliz de estar aqui com seus ouvintes, agradeço também seu convite e a oportunidade de poder conversar um pouquinho aqui com nossos conterrâneos, né? Primeira vez, faz mais de 20 anos que eu não venho senador Pompeu, então tá um rebuliço medonho aqui de sentimento, né? Andréia, eu queria que a senhora fizesse Você. Tá bom, eu queria que você fizesse um resumo do livro, como que se deu, de onde nasceu a ideia. Faça aí conte a história do seu livro. Como historiadora, eu fiquei com a preocupação de registrar palavras em desuso. Eu gosto muito de palavras que não se usam mais. Talvez a avó de vocês que estejam ouvindo aí é que vão entender. Pergunta para elas o que é califon. Pergunte o que é cintina. Né? Não diga, deixa o pessoal comprar o livro para poder saber o que é. Então eu comecei meio que de brincadeira, porque eu morei fora e as pessoas achavam invocar no jeito que a gente fala, né? Então as pessoas ficavam dizendo assim, eu falava com alguém e a pessoa me escutava e dizia, puxa, você é moco? Você é o quê, menina? Você é moco? Então eu comecei a partir de outras pessoas, foi que eu fui percebendo como a gente tem uma maneira diferenciada de falar. E comecei meio que de brincadeira. E até costumo brincar, no meu livro tem assim, igual o Vando, foi crescendo, o Peninha, né? Foi crescendo, me absorvendo e me tornei a colecionadora de palavras. Então, onde eu estava, que eu escutava alguma palavra que ou é neologismo, né? Neologismo são palavras que não tem no dicionário, são palavras novas criadas, muitas vezes por falta de repertório mesmo. E palavras também que aqui no Ceará tem outra conotação, aquela história de gigolé, né? Que é a tiara. Em alguns lugares é tiara, aqui no Ceará é gigolé. Então a gente tem uma maneira muito peculiar de falar e a partir disso aí eu comecei a fazer como historiador o registro. Porque as palavras é que nem roupa, é que nem elas também têm modismo. Então você vê que palavras de hoje em dia, se você falar, por exemplo, se você disser que vai fazer Apolo, vai ser marombeiro, que hoje em dia eu vou na academia, né? Você sabe mais ou menos na idade que você tem, você certamente tem mais de 30 anos. Chamar alguém de bonito é um pão. Aí, Tité, aí, tia Stefânia, tia Liduína, o homem era um pão, né? Hoje em dia é o que? Um gato, né? Um tesão, é o pitel, né? Só o pitel. Então, as palavras por trás dessa brincadeira que a gente faz, que o cearense tinha que cair no humorismo, né? Que a gente acabou que invocado de engraçado é o cearense. Diz que o cearense aprende a frescar antes de falar, né? Nasce frescando. Então, a partir disso aí eu comecei a registrar essas palavras e dizia de brincadeira mesmo, às vezes juntava pessoas na faculdade e dizia assim, eu vou publicar um livro. E comecei a juntar palavras e aí comecei a estudar mais profundamente. Então, hoje em dia, já está tão avançado, digamos assim, o aprofundamento, que a gente já está numa campanha aí de reconhecimento do nosso linguajar, do cearês, como um patrimônio cultural e material do Brasil. A gente está nessa pesquisa para fazer essa defesa, inclusive contamos em primeira mão aqui, estamos dando a campanha vai iniciar na próxima semana, e a primeira cidade que a gente está vindo é Senador Pompeu, né, para divulgar, e aí a partir disso, desse aprofundamento, é que a gente começa a perceber o nosso palavreado com a nossa influência maior. A partir dessa brincadeira de colecionar as palavras do cearês ou do cearenseis, a gente começa a ver que por trás do que a gente fala, eles podem nos dar dica do que a gente pensa com a nossa visão do mundo, ou o que é que a gente... ele começa a dar essas pistas e a gente começa a perceber também, assim, ele tem um valor histórico, né? Ele tem um valor histórico, ele tem um valor cultural. Por trás de toda a brincadeira, né? O frescado cearense, da nossa também de trazer algumas palavras que são por si só muito engraçadas. E eu peguei também muitos ditados, a pessoa que é aquela pessoa besta demais, né? Que cai da rede e fica brincando com as varandas, né? Então tem várias expressões aí também em desuso que eu colecionei e que agora essa edição nova aí a gente pretende também começar a fase de pesquisa para ampliar, né? Então por trás de toda essa brincadeira aí como historiadora tem essa preocupação em registrar
para que não caia, para que as pessoas não caiam no esquecimento, né? Palavras riquíssimas de vocabulário, as expressões, os ditados, isso tudo diz muito de nós cearenses. E por trás disso a gente pode incitar no próprio cearense a vontade de saber um pouco mais da sua história, que para todos nós ela ainda é uma grande desconhecida. Mas o livro não é só uma coleção de palavras, né? O livro também tem história, a senhora estava dizendo... Não, aí o que é a senhora, não. É que no final do programa eu me acostumo. Eu estava dizendo que é um romance, né? Então, aí quando eu comecei a colocar as palavras e colocar o significado, como eu não sou filólogo, são aquelas pessoas que vão investigar a palavra desde a sua origem. Como historiador eu quis registrar, todo registro, e como eu não sou dicionarista, eu disse, mas menino, como é que eu vou botar uma marmota dessa para os outros entenderem? Daí, o que eu percebi? Que no cearês, a gente só entende o significado das palavras no contexto. Vou citar uma palavra aqui que todo cearense conhece, botar boneco. Né? Aí botar boneco, por exemplo, você só vai entender dentro do contexto. Eu posso botar um boneco federal passado em cartório, eu posso botar um boneco... A pessoa bonequeira, aquela pessoa pode ser chata, né? A pessoa bonequeira, pensa numa pessoa bonequeira, né? O palmeirense é bonequeiro. Aí tem os que gostam de botar boneco e botar boneco saudável, né? Pessoal, a gente sai outro, pensa num boneco gostoso que a gente botou, brincou, se divertiu. Então, essa palavra aí expressa exatamente a minha preocupação. Como é que eu vou colocar para as outras pessoas de fora entenderem? Porque nós cearenses, se a gente quiser, a gente dá um gelo numa pessoa de fora e a pessoa não consegue nem entender o que a gente está dizendo, se a gente quiser. É um outro idioma, né? É praticamente um outro idioma, é o cearense. Então, eu criei um romance, que as pessoas entendem a palavra no contexto, esse romance vai seguindo no decorrer do livro, e a charge também, porque é coisa engraçada de que você resume melhor do que um desenho, né? Até que o pessoal diz assim, quando alguém não está entendendo, quer que eu desenhe? E aí significa que você está realmente mostrando o óbvio. E os significados das palavras também, que a maioria das palavras tem o exemplo de como utilizar. Esse livro ele é interessante porque, por trás de toda essa coisa despretensiosa, ele já foi objeto de estudo, de tese de mestrado, doutorado, enfim, de coisas que a gente de início faz e não tem nem noção da repercussão e tudo mais, né? E tudo absolutamente despretensioso, como é o cearense, né? De gostar de brincar. Esse livro eu criei também, esse romance, para dar essa ambiência do cearense. Então o livro é recheado de humor, não tem pra onde ir. Se você abrir qualquer página aí, tem umas que não pode dizer nesse horário ainda, né? Vou abrir uma aqui. Teve uma vez eu fui com uma freira que ela abriu um que vai fazer não sei o que pra cima. Escolha uma que a senhora... Não, aí não sei não, escolha aí. Sim, vou escolher. Estou aqui com a Tamires, a Tamires, que está produzindo a nossa história aqui e, coincidentemente, é a minha prima. Certo? Olha aí. Ou o contrário. Eu estava até falando, a Cizinha também está aqui, nossa amiga Cizinha Pinheiro. Está aqui a Daniele também, está aqui com a gente. Também, a Cizinha. O Acizinha é palmeirense, mas é meu amigo. Estripulias, tem aqui uma das palavras, né? Extravagância, excesso, termo utilizado também para designar a bagunça que a criançada costuma fazer. Tem estrupiado. O Nicolas adora falar estripulia. Ah, com certeza. Criança, eu costumo dizer com o meu, pai, não reclame não que criança quieta tá doente. Tamires, muito boa tarde, eu queria que você... isso. Pode ajeitar da maneira que você achar melhor. Eu queria que você explicasse um pouco como vai ser o evento, onde vai ser, qual o horário, se paga alguma coisa, todos os detalhes do evento que vai ser realizado hoje às 4 horas na Escola Profissional. Vai ter até BL, né? Hã? BL, Boca Livre, 0800. Vai ter? Rapaz, eu não ia não, mas agora eu vou. Garapeiro. Tamires, muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, né, da Empatu e FM Maitá. Bom, o evento ele vai acontecer, né, na Escola Profissional. A gente conseguiu o espaço lá com a Zeneide, né, às 4 horas, né, vai ter... Na realidade, a ideia, né, eu junto com o Ismael Lima, a gente uniu duas coisas em uma só, né, porque ele estava trazendo o projeto Filosofando, né, da Universidade Federal do Cariri, e eu estava com muita vontade de trazer a Andréia, né, para justamente lançar o livro aqui. Então a gente uniu o útil ao agradável, né? A sede com vontade de beber, né?
Exatamente. Então, vai ter, né, a discussão, né, principalmente sobre a filosofia da linguagem, né, que é muito interessante. E em seguida a Andrea vai abrir com o lançamento do livro, né, e vamos depois abrir a roda de debate. Né? Em seguida vamos ter a sessão de autógrafos e o coquetel com comidas e bebidas tipicamente do Ceará. Bom demais. O evento é aberto ao público, né, não tem restrições para qualquer idade e também vai ter a certificação. Né? O Ismael conseguiu a certificação pela Universidade Federal do Cariri. Tem algum valor, alguma taxa? Não, é gratuito. Então quem quiser ir, além de comer e beber de graça, também vai ganhar a certificação da Federal do Cariri. E também até dizer para você sortear aqui um livro aí para os seus ouvintes que merecem, tá? E aí, eu ia ficar para mim, né? Mas esse aí é seu, a pessoa que ganhar lá, esse é seu. Não tem problema não, a gente sorteia. Então tá aí, você participa com a gente aí, a gente vai sortear o livro Aurélio Cearense para você. Rapaz, esse livro aqui eu vou ler demais. Estão perguntando também como se faz para conseguir o livro, o valor e onde vende. Bom, o livro vai ser vendido lá, né, logo após o debate, né, a roda de conversa. Vai ser vendido lá na Profissional, depois do evento, depois dos debates, aí a gente vai abrir a sessão de autógrafo, que é justamente onde será vendido o livro. O preço do livro está de R$20. É um preço simbólico, né? É. Porque realmente vale. Ele tá nas livrarias, é um dos mais bem vendidos, né? Infelizmente. O pessoal tem bom gosto. E a Tamires vai ficar aqui também representando o livro. Quem não puder ir hoje e tal, depois procura por ela. Também tem no site www.aureliociarense.com. É Aurélio mesmo, viu, pessoal? É Aurélio mesmo. É Aurélio mesmo. É o Aurélio. Isso, porque aí o pessoal O procura... outro é o pai dos bestas e o Aurélio é o pai d'égua. Eu não sei porquê, Assisinho, meu amigo Robson Lima, eu vi essa palavra aqui e lembrei de vocês. Catrevagem. Catrevagem. Pessoa feia, desleixada, mal cuidada. Ai, catrevagem. Lembrei de vocês essa palavra aqui. Pois tá aí, a gente vai sortear com os ouvintes do Pato Notícias, Aurélio Cearense de Andréa Saraiva, tá bom? Você liga, participa com a gente, acho que durante toda a semana, pra gente ficar divulgando também o livro. É uma ideia Fique boa, à vontade. né? A gente tá aí na sexta-feira, a gente sorteia o livro entre os ouvintes do pessoal que participa com a gente do Pato Notícias. Parabenizar, André, por esse trabalho que você está fazendo. Aí, acertei, viu? Esse trabalho que você está fazendo. Uma excelente ideia, porque muita gente, principalmente as pessoas que moram fora do estado do Ceará, às vezes tem até algum tipo de vergonha, de receio, de falar o cearenseis mesmo, né? Excelente essa sua abordagem. Exatamente isso. As pessoas, por ter uma padronização, a normatização do nosso linguajar, por exemplo, as grandes emissoras da Rede Globo tem até um grupo de profissionais que quem vai para lá no jornalismo, eles têm que tirar o sotaque para ter uma coisa, mas o nosso padrão é aquele de novela. Então, as pessoas têm vergonha de falar e não entendem o quanto cultural isso é. Outro dia eu fiquei muito triste, mais pela ignorância, da Miss Ceará. Sofreu até um preconceito na internet, não sei se vocês acompanharam. Eu fiquei muito zangada, mais zangada que cobra parida, né? Por conta disso, que eles riram do nosso sotaque. E para mim, esse é o maior sintoma de ignorância. A gente tem que trazer o quê? Dar o que a gente tem. O que a gente tem? Cultura para dar e vender e trocar, né? Então, acho que o cearense, ele não tem que ficar com vergonha do seu sotaque. Muito pelo contrário, tem que cada vez afirmar mais. Porque quando a gente vai aprofundando um pouco mais o estudo, a gente vai ver o seguinte: qual é a nossa base? Qual é a base? Qual é a base do cearense? Né? Qual é a base histórica do cearense? Então, o nosso português chegou aqui no Ceará, a base daqui era indígena. Então, muitas das nossas palavras advêm do indígena, da linguagem indígena, e também sofre outras influências portuguesas, né, de nossos colonizadores, etc. Mas a nossa base é a indígena. E muito cearense não se dá conta disso, que inclusive chama programa de índio programa ruim, né? Não entendem, por exemplo, que temos pouquíssimos anos de pós-colonização, 500 e poucos anos, e a gente tem que cada vez mais afirmar, e muitas coisas,
O turismo mundial, por exemplo, a própria economia criativa, né, que eu falei, você citou aí, que é um dos temas que eu estudo também, eles vêm para valorizar exatamente isso local, valorização local. O senador Pompeu, por exemplo, poderia ter um turismo de base internacional, se houvesse um investimento realmente em tombamento dos casarões, a história, o turismo de base histórica, o turismo que é internacional, muito mais que, por exemplo, aquários, que é algo completamente exterior à nossa cultura local. Então, quanto mais se valoriza a cultura e a história local, muito mais se valoriza a cultura humana, né? Então, isso que você abordou no início, que eu estou retomando agora, essa coisa de ter vergonha do nosso sotaque, isso é toma uma... Se quer mesmo que o nordestino fique nesse lugar, e não é. O nordestino, como todos os brasileiros, tem uma cultura própria e isso tem que ser valorizado. Quanto mais a gente valorizar. Agora, o que acontece às vezes é essa mistura, né? Que o pessoal vê malhação, vê, não sei nem se ainda tem malhação, tem negado. A própria linguagem da internet. A linguagem da internet que vai modificando, como eu falei, que a história, as palavras, ela tem um modismo, né? E tem as gírias do seu tempo, mas aí às vezes fica essa mistura aqui do Ceará. Riego, brother. Né? Então, mistura uma coisa com a outra. Mas está valendo. A senhora falou dos casarões da barragem. Você falou dos casarões da barragem, né? E eu estava vendo uma matéria, claro que traçando um paralelo muito, guardadas as devidas proporções, mas eu estava vendo uma matéria sobre Machu Picchu, no Chile. A senhora, você falou de coisas do passado, e também os maias deixaram, claro, como eu estou dizendo, guardadas as devidas proporções, os maias também deixaram uma história muito bonita de construções que, sem condições de fazer aquele tipo de construções, e estavam fazendo experiências, tentando passar uma navalha de uma faca entre as pedras que dá a construção que eles fizeram lá. E a gente podia... arquiteturas que ainda hoje não se consegue replicar. Né? Isso, a gente podia traçar um paralelo também com as construções feitas, também em um passado não muito distante, mas nas construções feitas na barragem, que era também uma estrutura, não tinha as mesmas tecnologias de construção que temos hoje. Então, se isso fosse valorizado, talvez a gente não chegasse na proporção de Machu Picchu, mas chegássemos a ter um turismo que pudesse aí trazer algum tipo de movimentação financeira para o município, né? Certamente. Então, esse circuito de turismo de base cultural, de base histórica, ele é, como te falei, um circuito internacional. Por exemplo, a França, que é um dos maiores destinos turísticos, o maior forte, o maior capital da França é a história, né? Aqui em Senador Pompeu, dentro do Ceará, é um dos que tem um componente muito forte com relação aos campos de concentração, fé do povo, a fé do povo. E o que ocasionou isso aí, isso poderia ser motivo realmente de um tombamento, inclusive de valor humanístico internacional. Né? A minha tese, como historiadora, atesto que se houver um estudo, se houver algum interesse, há essa possibilidade. E o impacto que se traz com isso do turismo, primeiro para mim, o principal, é a valorização da nossa história, da nossa cultura. É o primeiro local. O turismo ele tem que primeiro favorecer aos que vivem. Né? A primeira coisa é isso, um turismo que vem só para mostrar algo que nós não somos, não acho que haja interesse nisso. Né? São essas ilhas que se constroem e tal, tem o seu valor, mas o turismo de base histórica, cultural, ele vem para primeiro favorecer a cidade, as pessoas da cidade. Né? As pessoas ficam aqui a vida inteira. Então, se você tem condições de receber melhor, se você tem isso fortificado. Em segundo momento, o impacto econômico que pode trazer. A geração de trabalho, de emprego e de renda que pode gerar a partir disso, você tem todo um circuito em que todos são beneficiados. É um tipo de economia que muitos se beneficiam, né? Então, essa de base histórica aqui em Senador Pompeu, que tem, inclusive, as pessoas talvez daqui não se deem conta do valor que a cidade tem para o mundo. Foram mais de 20 pessoas mortas aqui, para quem não sabe, 20 mil, desculpa, mais de 20 mil pessoas mortas. Por quê? Qual é o crime que elas cometeram? Ser pobre, né?
Então tem que ficar como mensagem, não podem essas mortes terem sido em vão, né? Tem esse valor inclusive espiritual também nosso. E a partir disso aí outras coisas, como surgiu também a solidariedade do povo de Senador Pompeu, que há mais de 30 anos também realiza missa, né? Caminhada da Seca, 34 anos. que é uma maneira, a memória, ela tem que perpetuar para trazer benefícios. Qual o benefício disso? Para que nunca mais aconteça, né? Pode-se fazer, por exemplo, a partir desse tombamento, se conseguir verbas federais para ter muito mais investimento, muito mais estudo aprofundado sobre isso, e se criar museus, e se criar atrativos turísticos outros, o próprio Patu é uma delícia de local, né? Faz 20 anos, inclusive, quero ir lá antes porque me rememora muito, é como se diz, eu fui lá na minha infância, mexi nas panelas e voltei, porque é realmente uma emoção de estar aqui depois de 20 e poucos anos, né? Já passei dos 30, então já é algo interessante. Muitas vezes a gente não valoriza a nossa cultura local, é preciso às vezes a gente sair para poder entender. Então o Senador Pompeu já tem pelo menos na minha área, na área de história, cultura, humanas, já tem esse componente muito forte que deveria e pode ainda ser. Os documentários, tem um Cearês Vem aqui, meu filho. Cearês vivo, exatamente. Você sabe o que é isso aqui? No próprio documentário de alguns sobreviventes que Deus já levou, que a gente vê antigamente, né? Em algumas filmagens do Fran Paulo, o cearês é muito vivo. Muito vivo. Muito vivo, né? E uma coisa realmente liga a outra, que é essa trajetória que a vida da gente nos dá de não perder a essência da palavra do cearense, nessa linguagem nova que não tem tanta cultura, né? Eu acho que mais que linguística, né, mais que palavras, mais que levantar um patrimônio, a gente está levantando a cultura do estado do Ceará, né, de uma forma geral. Não é só a seleção de palavras e a brincadeira que a gente faz, que é o normal a gente fazer, porque todo cearense, quando não fresca, não é cearense, né? Mas é mais que isso, a gente está levantando um pouco a cultura do estado do Ceará, né? No caso da linguagem do cearês, é a cultura imaterial, que é aquela coisa impalpável. Quando eu abordei a cultura material, que seriam os casarões, prédio, tombamento histórico, quando a gente está agora lutando por essa campanha para que o cearês possa ser reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil, é esse chamamento também, é o dizer, mocinho, respeita as caras. Nós cearenses temos cultura, temos história que sabemos preservar. É um pouco nesse sentido mesmo então, você vê, né? Por trás de uma fuleiragem dessa, a gente está aqui debatendo a cultura. E, se Deus quiser, querendo que Senador Pompeu também vá nessa direção. E né? talvez seja isso que falta para Senador Pompeu, né? Para que esses jovens se interessem por uma coisa útil, exatamente, né? Como é a cultura e a história da própria cidade. Porque hoje a gente vê tantas notícias ruins, né? Tantas famílias que perdem seus entes queridos porque não têm uma oportunidade, não se interessam por coisas úteis, né? Com certeza, né? E seria uma forma também de tirar esses jovens, através da cultura, né, da preservação da cultura de Senador Pompeu e do Ceará de modo geral, tirar esses jovens da ociosidade, do mundo do crime. Infelizmente, se tem pouquíssimas expectativas, né? A gente está num mundo, por exemplo, se a gente começa a conhecer um pouco... Eu saí de Senador Pompeu, eu tinha 1 ano, fui morar em Tauá, e convivi muito de perto. Quando me toca muito essa história de seca, ok? Que nossa família nunca teve problemas com isso, enfim, o ramo de atividade não era muito ligado ao campo, mas a gente convivia com isso. Eu sou muito tocada com esses episódios de seca, que não é algo novo pra gente, né? Já era para ser dado um jeito. Não é esperar por chuva, né? Então a expectativa de vida realmente dos jovens no interior é pouquíssimo. Infelizmente está vindo mais universidades, está vindo mais possibilidades, mas ainda assim o campo de trabalho do mercado ainda é muito restrito. E investir nisso, na cultura, é também ampliar um campo. Como eu te falei, um outro campo de estudo meu, que é da economia da cultura, o meu primo Assisinho, que vive nesse ramo, sabe muito bem como é que é um artista para poder sobreviver, né? Você tem que fazer bilhões de coisas muitas vezes para poder se dedicar. Eu, que gosto de escrever, eu tenho que fazer
zilhões de coisas, eu dou curso, enfim, dou aulas, faço zilhões de outras coisas mais para poder compor, para poder viver do que se gosta de fazer, né? E eu acredito, sou um otimista incurável, de que as coisas possam modificar a partir desse olhar. Basta um olhar mesmo, né? De uma política pública voltada para isso, por exemplo, para a cultura, para a valorização da nossa história. Imagina um tipo de economia que não tem quem perca com isso. Distribui melhor a renda, incita nas pessoas uma qualidade de vida, porque conhecimento é qualidade de vida, né? Se bem que a gente, quanto mais sabe, menos sabe, mais se indigna, mais faz parte. Mas eu acredito ainda que as coisas possam mudar com vocês aí, meus primos aí, jovens que estão nessa batalha. E além de tudo, né, além de financeiramente falando, a gente ganha em preparação, inteligência, né? A gente fica mais conhecido da nossa história. E é necessário que o povo do Ceará, o povo de Senador Pompeu, conheça um pouco mais para poder saber também dos seus direitos e deveres, e que a gente, quem ganha, só é a população, né? Eu estava vendo só uma estatística que me estarreceu. 70% da população brasileira no ano de 2014 não leu um livro sequer. 70%. Aí eu invento de ser escritora, né? Acho que investiu errado aí, né? Não, mas eu acho que cultura e inteligência nunca é errado. Sempre aqueles 30% que ficou, a gente aposta nos 30%. Tomara que os 30% tenham lido meu livro. E por falar em investimento, a gente tem que ressaltar os nossos patrocinadores, os patrocinadores do evento. Que eu né? agradeço também. Né? A Mabre Autopeças, a Noélia Rabelo, o Adriano Souza, a SP Multicoisas, Valdeci Alves. Valdeci, eu até lembrei de falar dele aqui, mas aí a gente começou a... Valdeci faz um trabalho esplendoroso na área da cultura, né? Na tentativa de tombar aqueles casarões e faz aqui um trabalho... Tamo juntos, Valdeci, nessa briga aí. Nem te conheço, mas já estamos juntos. Às vezes a gente faz algumas matérias e toda vida que a gente fala de cultura me vem à memória Valdeci. São essas pessoas valorosas que não deixam a memória morrer. Com certeza. Era necessário se a gente tivesse 3 ou 4 aqui em Senador Pompeu que tivesse realmente brigando para que os casarões abaixo fossem tombados, talvez a gente tivesse outra estrutura, até de cultura, de turismo, na barragem do Patu. Um negócio mais estruturado para a gente poder ter um maior acesso, até a pista lá, né, não tem condições. O Natanael Oliveira, que também é um advogado que está começando um trabalho excepcional também na área da cultura, ele está apoiando vários projetos. Valdeclides Pires, que é um advogado que tem aí toda uma história. A Ordem Demolê, rapaz, o sonho da minha vida era ser Demolê quando eu era mais novo, mas nunca me chamaram. Um abraço aí, a Rádio Empatu e FM Humaitá, a Escola Profissional, a Zenete, que é a diretora, que deu todo o apoio aí logístico e para poder fazer essas Valeu, coisas. viu, negada? A CM Eletroeletrônico, do Carlinhos Melo, e também a Fratela, a Pizzaria Fratela, que também participou. São aí os patrocinadores nossos, que eu já estou no meio do evento. Nossa, é nóis. O pessoal que está patrocinando aí o evento Filosofando, Roda de Prosa sobre o Cearense. Isso. Né? O evento, reforçando, vai se realizar hoje, às 4 da tarde, na Escola Profissionalizante. Aí você vai lá, participa. É importante porque toda informação, eu tenho uma opinião de que toda informação é bem-vinda. Seja ela de relevância para a sua vida ou não. Isso aí numa hora a informação não quer demais, não é... Não sua se cabeça, destrói, não. Sua cabeça não é um HD que você vai precisar pagar as coisas. Não. Exatamente. Então toda informação é bem-vinda. E um livro como esse, que está muito bem escrito, foi muito bem pensado, ilustrado, porque tem muita gente que não gosta de ler livro, que não tem figura. Esse aqui tem as figurinhas, tá entendendo? Tem aí todo um negócio muito bonito, muito bem organizado, muito bem produzido. Tá de parabéns, André. Vou ler o livro. Né? Vou com certeza aprender algumas palavras que talvez eu não saiba. Você sabe, não. Inclusive, eu aprovei recentemente na Lei Rouanet. Ele foi tido como um livro de valor humanístico. E estamos aí captando recurso para ampliar. Eu quero tornar ele de dicionário, uma enciclopédia, porque eu quero incluir a nossa culinária, chapéu de couro. Lembra de fazer como é que faz chapéu de couro? Filhóis. Aqui a gente chama de bruaca. Bruaca, né? Comida Mas a demais, bruaca é diferente. A bruaca é diferente. Chapéu de couro, os mais idosos vão concordar comigo. Ele tem milho.
A buruaca ou bruaca, ela não leva milho. Chapéu de couro, ela leva milho. Eu comia era também. bruaca mesmo. Acordava às 5 horas da manhã para ir para a escola. Tem a bolacha Que dá fogosa também, sustância, né? tem a bolacha fogosa. Suco de groselha. Isso. Lembra do que suco de groselha? Isso. Aniversário de boneco tinha que ter que suco, Tinha que né? era bolacha Bolo de fogosa e suco. suco de groselha. Então, gente, todos convidados. Se Deus quiser, eu estarei lá também, né, participar. E aí você vai receber as informações do livro, também com toda essa irreverência que é peculiar do cearense. A Andréa também não sai, não é diferente, tá certo, Andréa? Muito obrigado, Eu que mais uma agradeço, vez, filho. Parabéns. Tamires, Assisinho, Daniel. Daniele. Só uma coisa, Pois Jonathan, não. assim, é muito bom, né? A gente saber que pode ter o apoio, né? Então, de antemão, eu queria deixar aqui, né, para todos saberem e nos apoiarem, que eu vou sentar com a Cizinha depois e juntamente com o Ismael, para a gente ver com a Andréa e com o Valdeci, né, que também já vem lutando pelo tombamento desses casarões, para a gente ver o que é que a gente pode fazer para valorizar a nossa cultura. E no que depender de mim, de quanto programa Pato Notícias, enquanto rádio, com certeza com o Chico do Jeová também, podem contar com o nosso apoio em divulgação e no que a gente puder participar também, a gente está inteiramente à disposição. E é por isso que a gente tem que trabalhar, unir para trabalhar para o senador Pompeu, para ver se a gente ganha em cultura e Isso. geração de Eu tenho empreendimentos. agendado uma reunião com o prefeito da cidade e a gente, um Mas dos cuidado, pontos que a gente vai tocar existem outras formas, que depois nós vamos sentar também para ver, o próprio Ministério da Cultura, que eu já trabalhei lá como consultora, e existe toda uma vontade do IFAM, que é o órgão encarregado disso, de preservação, mas precisa também desse sentimento, né, dessa iniciativa. Com certeza. Então, Agradeço muitíssimo. roda de prosa sobre o cearense com Andréa Saraiva, hoje às 4 da tarde na Escola Profissionalizante, com o coquetel de lançamento do livro, com comidas e bebidas tipicamente nordestinas. A entrada e a permanência é totalmente franca, você 0800. não vai pagar nada, é boca livre mesmo, tá bom? Você vai participar e no final você ainda vai sair de lá com um certificadozinho de participação. Então é completo, tá certo? Então é que nem no cearense é pai d'égua demais, tá certo? Então participe, André. Volte sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tamires, todo o pessoal aqui presente. Estamos sempre à disposição para fazer divulgação de pessoas assim, que saíram do senador Pompeu e chegaram E senador ao Pompeu não AGE. sai da gente. Não pode sair. A gente sai do Ceará, mas o Ceará nunca vai sair da gente. Então um abraço e a gente Abraço espera a que seja um todos. grande Muito sucesso, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente volta. Já não sai daí.